são as estrelas, depois Deus compondo toda a obra maravilhosa da criação, e por fim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O primeiro título do reinado de nosso Senhor sobre nós, enquanto Deus como nosso Criador. E é preciso nós reconhecermos que tudo está nas mãos de Deus, tudo depende de Deus, Deus é o princípio de todas as coisas. Nada do que existe, existe sem Ele. Nenhuma boa obra de proveito para a vida eterna sem o auxílio de Deus. Não é possível a nossa santificação sem a graça de Deus. Nosso Senhor nos disse no Evangelho que não se desprende uma folha seca de uma árvore, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão do Pai do céu. Tudo em Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. Deus deu inteligência ao homem para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e vão trabalhando, mudando geneticamente as coisas da natureza, e erradamente até os trabalhos genéticos dos seres humanos. Mas o princípio da vida é divino. O princípio da vida todos têm que reconhecer, é de Deus. Precisam se utilizar de algum material já existente que contém o princípio de vida, porque foi criado por Deus. Deus é o princípio de todas as coisas. Senhor, Criador de todas as coisas. Mas Jesus assumiu um novo título de rei sobre nós, porque Deus criou Adão e Eva no estado de graça e de inocência, os colocou no paraíso terrestre, com muitos dons, com muitos privilégios, mas foram submetidos a uma prova. E o pecado da desobediência, da ambição, do desejo de querer ser como Deus, de querer colocar-se no lugar de Deus. E essa foi a grande tentação, a enganação que eles sofreram. E é bastante interessante ao refletirmos no livro do Gênesis, quando Deus proibiu que eles comessem do fruto de uma das árvores do paraíso. E o que tinha de tão especial naquele fruto que Deus havia proibido de comer? O que havia de tão especial que eles não podiam comer era a ordem de Deus. Eles precisavam reconhecer com todos os dons que Deus concedeu a eles no paraíso, com tantos privilégios, o dom da ciência infusa, da impassibilidade, da imortalidade, livres do sofrimento, desse caráter tão duro da morte. Mas eles precisavam reconhecer que acima deles estava Deus. Deus entregou a Adão e Eva o domínio sobre a natureza criada, mas havia o fruto de uma árvore, sobre aquele fruto tinha uma ordem de Deus, pesava a ordem de Deus. Exatamente a tentação foi essa: Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão como deuses. Às vezes vem uma indignação no nosso coração: por quê? Que eles pecaram, já tinham tantos privilégios, tanta coisa, e a humanidade inteira paga como consequência, pelas consequências do pecado original. Eles representavam não só eles, mas toda a natureza. Mas a nossa reflexão tem que ser uma outra. Por quê que nós também muitas vezes queremos nos colocar no lugar de Deus e fazer as nossas escolhas independente da vontade de Deus? Agimos da mesma maneira. Quando nós sabemos aquilo que nos manda a lei de Deus, que nos manda a lei da igreja, a nossa consciência é alertada pela formação que nós recebemos e pelas graças atuais que Deus concede a nós. E ainda assim, nós nos decidimos pelo erro. Nos colocamos nessa mesma condição. Queremos determinar para nós como eu vou agir, abandonando a Deus, nos colocando no lugar de Deus.
E Deus, como nosso Senhor, como nosso Criador, estabeleceu para nós as regras, para nós aqui o servirmos para um dia alcançarmos o céu. Por isso não há porquê uma indignação contra o pecado de Adão e Eva. Porque Deus nosso Senhor, até dos erros, de tudo Deus sabe tirar um bem, e nós temos a maravilha da redenção, e Jesus assume um título novo sobre nós, como nosso Redentor. A liturgia maravilhosa da Santa Missa, todos os dias na oração, na hora do ofertório, quando o padre vai ao lado do altar para fazer a mistura do vinho com uma gotinha de água, e o padre reza essa oração: ó Deus, que de modo maravilhoso nos criaste, e de modo ainda mais maravilhoso nos remistes. Louvando e bendizendo a Deus pela obra da criação e pela obra da redenção. E tudo isso, prezados irmãos e irmãs, para nós reconhecermos o quanto nós precisamos ser submissos a nosso Senhor, submissos à sua vontade. Porque Deus nosso Senhor, que conhece todas as coisas, para Ele é sempre um eterno presente. Estabeleceu para nós as leis para ajudar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, para nos dar uma segurança no caminho para nós trilharmos rumo à eternidade. E seguirmos a nosso Senhor, sermos obedientes à sua lei, servirmos a nosso Senhor, nunca traz para nós a tristeza, nunca é uma perda de tempo. Custa para nós, para todos nós, algum sacrifício, porque queremos fazer a nossa vontade, a nossa natureza inclinada ao mal como consequência do pecado original, tem outras vontades contrárias à lei de Deus. E essa luta vai exatamente contra a inclinação da nossa natureza para nós servirmos a Deus. Mas por amor do reino dos céus, vale a pena todo o sacrifício, vale a pena toda a renúncia, por amor do reino dos céus. Deus nosso Senhor permite para nós as provações, mas ao mesmo tempo nos sustenta com a sua graça. Deus nosso Senhor nos criou, Deus nosso Senhor nos remiu. A Ele nós devemos estar submetidos. Mas como que é o reinado de nosso Senhor? Para que Jesus possa reinar na sociedade, Ele precisa reinar primeiro em nossos corações. E o prefácio da Santa Missa de hoje nos apresenta as características do reinado de Jesus. É um reino de justiça, um reino de verdade, um reino de graça, um reino de paz, um reino de caridade, de amor. São as características do reinado de nosso Senhor. Ele precisa primeiro reinar em nossos corações, para que Ele possa reinar em toda a sociedade. Às vezes nós também fazemos essa reflexão: que bom se Jesus reinasse em toda a sociedade, se todos reconhecessem a soberania de Deus. Enquanto muitos querem fazer apagar todos os sinais cristãos católicos para impedir as pessoas de pensar em Deus. E isso é tão desastroso para a sociedade. Se a humanidade, a partir de todos nós e dos governantes, se comprometessem a se submeter à lei de Deus, nem precisariam de tantas leis, de tantas regras. Se caminhássemos todos no temor de Deus. Mas vamos transformar isso de maneira muito prática na nossa vida. Porque celebrar e aclamar Jesus como nosso Rei não pode ser simplesmente algo teórico. É bonito nós celebrarmos Jesus como nosso Rei, reconhecermos como a igreja nos ensina os títulos do reinado de nosso Senhor sobre nós, como nosso Criador, como nosso Redentor. Mas transformarmos isso de maneira muito prática na nossa vida. Como é que nós vamos viver esse reinado de nosso Senhor? Se o reinado de Jesus é um reinado de verdade, todas as vezes que nós falamos a verdade, nós estamos servindo a nosso Senhor. Mesmo todas as vezes que nós pautamos a nossa vida pela verdade, nós servimos a nosso Senhor. E o contrário disso é a mentira.
quando nós mentimos, enganamos, mentimos ao nosso próximo, nós não estamos servindo a nosso Senhor. Podemos até aclamar Jesus como nosso Rei, viva Jesus, o nosso Rei, mas não vivemos de acordo com a verdade. O reinado de Jesus é um reino de justiça. Todas as vezes em que nós não agimos de acordo com a justiça, nós estamos indo contra ao reinado de nosso Senhor. E quando nós agimos de acordo com a justiça, mesmo custando para nós sacrifício, quantas vezes, e às vezes em circunstâncias do dia a dia, surge uma oportunidade de nós de alguma maneira levarmos alguma vantagem, algum dinheiro a mais, alguma oportunidade talvez de uma promoção no trabalho, ou qualquer coisa que seja, mas eu preciso ser conivente com alguma coisa que é desonesta. E muitas vezes ficamos balançados, tentados, mas precisamos nos lembrar do reinado de nosso Senhor, que é um reinado de justiça. E se eu quero servir a nosso Senhor, com a minha vida, viver a virtude da justiça. Volto a falar, por isso que nem precisariam de tantas leis para a sociedade. O reinado de nosso Senhor é um reinado de amor, de caridade, de paz. Quando nós somos instrumentos de Deus para a caridade, vivemos, trabalhamos pelo reinado de Jesus. Quando nós somos instrumentos para a discórdia, quando nós somos instrumentos para as brigas, quando nós fechamos o nosso coração àquele que precisa do nosso auxílio, da nossa caridade, nós não estamos servindo a nosso Senhor como nosso Rei. E assim poderíamos fazer inúmeras aplicações à nossa vida. Vamos hoje, prezados irmãos e irmãs, aclamarmos Jesus como nosso Rei, apresentarmos a nosso Senhor os nossos propósitos, que nós queremos realmente servir a nosso Senhor, e ao mesmo tempo também suplicar a Jesus, para que o mundo inteiro se submeta ao reinado de nosso Senhor. Na liturgia de hoje, na leitura do gradual, é um versículo do Salmo 71, em que nos diz: dominará de um mar ao outro, e desde o rio aos confins da terra, e o adorarão todos os reis da terra, e o servirão todos os povos. Assim devia ser toda a humanidade servindo a nosso Senhor. Agora o versículo do profeta Daniel: o seu poder será um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e o seu reino jamais será destruído. Ao mesmo tempo que nós vemos tantos combatendo o reinado de nosso Senhor, nós também precisamos ter muita confiança, porque esse reinado jamais será destruído. Nós precisamos trabalhar pelo reinado de nosso Senhor, para nós, pessoalmente, alcançarmos a nossa salvação e nos dedicarmos à propagação do Evangelho para ajudarmos a salvação do nosso próximo. Mas, queiramos ou não, o reinado de nosso Senhor nunca será destruído. Por mais que hajam perseguidores da igreja, e sempre houveram em toda a história, combatendo Jesus, combatendo os cristãos, combatendo a igreja, querendo destruir a igreja, mas a igreja permanece incólume, segura com o nosso Senhor, com a presença de Jesus, porque o seu reino jamais será destruído. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, coroada como Rainha do céu e da terra, nossa Rainha e nossa Mãe, a Rainha do Santo Rosário. Concluindo esse mês do Santo Rosário, supliquemos a Nossa Senhora a nossa fidelidade, a nossa submissão, e que Nossa Senhora nos alcance a graça, como ela, que foi de modo perfeito, fiel a nosso Senhor, que nós possamos imitar algumas das suas virtudes e sermos também fiéis a nosso Senhor, bons súditos desse Rei, cheio de bondade, cheio de misericórdia, que quer que nós o sirvamos de todo o coração e promete a nós, pela nossa fidelidade, a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.